Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, ao nosso aulão, uma live aulão, que chique! Vai ficar um pouquinho assim, sem os slides, porém assim fica mais fácil das pessoas participarem, certo? Mais pra frente a gente faz um aulão lá no Meet ou no Zoom, tá bom? Oi, Jaqueline, boa noite, Jaqueline. Tudo bem? Me ouvindo bem? Dá um joinha aí, por favor. Todo mundo aí chegando agora para o nosso aulão. Eu sou pontual, ó, falta 1 minuto, mas já estou aqui, certo? Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje, né? Eu considero muito importante. Por isso que é legal nós conversarmos sobre este assunto. Você vai ficar mais por dentro e vai poder ajudar mais pessoas, até você mesma, tá bom? Tem gente que diz assim, tudo que eu começo eu não termino, eu tô sem foco, eu estou muito ansiosa. É verdade, hoje em dia estamos mesmo, não é? Porém, nós podemos melhorar. Então, olha só, se você quer uma sociedade melhor, um mundo melhor, ó, aviãozinho, chama o povo para assistir. Eu vou deixar salva por alguns dias só, porque depois a gente vai passar isto para o YouTube. Muito bem, né? Lá fica a aula mais longa. Gente, chegando... Jaqueline. Coraçãozinho, muito bem. Vou fazer direito? Deixa eu ver. É assim. Tá bonitinho. Funções executivas. Vamos conversar sobre as funções executivas. Hoje eu já falei bastante, vou falar mais um pouco. Eu vou conversar aqui com vocês de uma maneira bem tranquila, bem simples e bem objetiva, tá bom? Então, vai ser bom para todos nós, tá bom? Para desde o bebezinho, a primeira infância, os adolescentes que ficam, né? Vamos falar sobre isso também. E como nós podemos agir da maneira mais proativa possível, certo? Esse é o nosso objetivo. Tratar assuntos importantes de maneira simples e sair com ferramentas. Sair com técnicas, com jeitos de lidar com isso da melhor maneira possível, certo? Por quê? Às vezes eu percebo que falta um pouquinho de compreensão do todo, assim, da situação. Por isso que às vezes nós deixamos de agir mais proativamente e temos atitudes mais reativas, sabe? Então, quando a gente conversa sobre um assunto, quando a gente fala sobre um assunto, a gente vai tendo outras percepções, outros insights. Nós vamos abrindo novos caminhos neurais. E aí a gente pode tomar atitudes mais assertivas. Selma, boa noite. Ana Lúcia, boa noite. E aí, Ana Lúcia, aposentou? Você me conta. Tá aguardando também, né? Que chique. Muito bem. Isso. Vamos entrando aí, tá bom? Hoje o nosso assunto é funções executivas. Tem gente que conhece, domina esse assunto. Tem gente que trabalha tudo isso que a gente vai falar de uma maneira mais intuitiva. Nem sabe direito o que está fazendo, não é? Mas está fazendo aquilo. Bem feito até. Isso é muito importante. Então, conversando sobre esses assuntos, nós vamos trazendo mais clareza, mais claridade para os nossos pensamentos. E se você já faz algo bom assim, boa noite, Selma. Você vai executar essas atividades, vai executar essas ações muito mais assertivamente. A partir de agora, conversando sobre esse assunto, a sua atitude amanhã será diferente da sua atitude de hoje. Você vai ser mais assertiva. Você vai ser mais pontual. O assunto ele é extenso. Então, talvez, se até o tempo de hoje for curto, a gente continua numa próxima vez, tá bom? O intuito meu é o seguinte: eu quero abordar idade por idade.
O que eu posso fazer, como eu posso agir em cada idade para melhorar, para maturar melhor as habilidades de funções executivas, das minhas funções executivas. Olha o desenho aqui. Funções executivas, um cérebro pensando no cérebro. É isso aí, um cérebro pensando sobre o cérebro. O meu e o seu, o nosso, tá bom? Vamos lá então, eu vou começar. Tô querendo falar. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Estão aí tranquilas? Já jantaram, né? Isso. Vamos lá então, gente? Daqui a pouco o pessoal vai entrando, tem gente que assiste depois. Certo? Então, olha só, vamos imaginar agora, quem já viajou de avião, quem já foi no aeroporto, sabe como um aeroporto é um processo dinâmico ali, né? No pátio ali onde ficam os aviões que aterrissam, que decolam, não é? Então, imagina lá quem está na torre lá, controlando tudo isso. Quem vai decolar, quem vai aterrissar, quem vai sair, quem vai chegar, né? Que bom, Ana Lúcia, tudo certo, que legal, parabéns. Então vamos lá. Vamos imaginar agora aquele pátio grande, num aeroporto grande, cheio de aviões, e um sistema de tráfego aéreo em um aeroporto bem movimentado. Como aquelas pessoas que estão lá na cabine, lá em cima, na torre, como aquelas pessoas trabalham, como aquelas pessoas têm uma incumbência, né, uma responsabilidade grande. Atenção eles têm, concentração, conhecimento, né, para dar conta de tudo aquilo ali, certo? E se algo sai um pouquinho diferente do almejado, rapidamente eles vão tomar a providência mais assertiva, certo? Então vamos lá, vamos imaginar um sistema de tráfego aéreo no aeroporto movimentado. Gerencia as chegadas e as partidas de muitos aviões nas pistas. As habilidades executivas nos permitem manter e trabalhar com informações no nosso cérebro, concentrar nossa atenção, filtrar distrações e trocar as marchas mentais. Então, assim como é importante aquela equipe que fica comandando as pistas dos aviões, aqui no nosso cérebro, quem fica nessa torre de comando, de controle, são as funções executivas, certo? Então, as funções executivas aqui no nosso cérebro que vão permitir que as coisas funcionem, que as coisas saiam, deixa eu ver o desenho que eu imprimi, da melhor maneira possível, que a gente possa tomar as decisões mais assertivas, que a gente possa pensar bem, que a gente possa ter boas ideias, né? Que a gente tenha boa memória, que a gente aprenda, que a gente tenha atenção, que a gente tenha foco. Então, as habilidades das funções executivas, elas ficam no nosso cérebro, aqui, olha, na parte da frente, no córtex pré-frontal. Então, assim como lá na torre, né, os funcionários lá, os peritos lá, comandam toda aquela área de aviões, quem desce, quem sobe, quem vem, quem vai, aqui no nosso cérebro, bem aqui na frente, nas funções executivas, também. Essa área, ela vai comandar todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, se a gente presta atenção, se a gente deixa de prestar, se a gente tem memória boa, se a gente deixa de ter, se a gente é uma pessoa muito rígida ou se a gente encontra novas possibilidades, se a gente é mais flexível, né? Então, são as funções executivas que devem ser bem maturadinhas para que a gente possa, então, ter estas habilidades no ponto certo, né? Então, você deve conhecer pessoas que são, por exemplo, que têm memória excelente, né? Isso é uma das habilidades da função executiva. Agora, tem gente também que tem uma memória que fala de amendoim, pequenininha, esquece tudo, né?
esquece se pôs o sal no arroz, esquece onde guardou a chave, esquece se tomou banho, ô louco. Brincadeira. Então, nós conhecemos pessoas e pessoas, e até nós mesmas, né? A gente também, né? A gente também pode fazer essa autoanálise, né? Bom, se eu passei por algum momento de muita dificuldade, aí é outra coisa. Porém, as minhas habilidades, as minhas habilidades das funções executivas já foram bem maturadinhas, nananana. Aí eu passando por aquele momento de estresse muito alto, nanana, eu volto a ficar bem, certo? Mas é muito importante nós termos isso aí em mente. Assim como no aeroporto, lá na torre de controle, as pessoas que estão lá controlam toda aquela movimentação para que tudo saia bem e dê certo. Aqui na nossa torre de controle, aqui no nosso cérebro, bem aqui na frente, no córtex pré-frontal, também. Aqui deve estar tudo bem maturadinho, organizadinho, para que a gente possa, então, executar as nossas atividades diárias, as nossas funções, da melhor maneira possível. E isso, essa maturação, ela começa lá, desde o bebezinho. Tem gente que fala assim, ai, meu filho tem 9 anos, só acha ruim de tudo, só quer ficar na televisão ou no tablet ou sei lá na onde, no joguinho. Meu filho não ajuda em nada, não quer nem tomar banho sozinho. Xiriri, né? Ai, ai. Será que essas funções executivas dessa criança foram bem maturadinhas? E é desde pequenininho, Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em casa, todo mundo que mora em casa ajuda. Mesmo o pititico lá de 2 aninhos, de 3 aninhos, a gente já vai dando atividades e funções para essa criança, para ela ajudar, né? Então, quando ela chega lá com 7, 8, 9, 10, 11 anos, ela sabe que ela é um membro importante naquela família, que ela também tem voz e vez. E assim como ela tem voz e vez, ela também vai ter os afazeres que são próprios da criança, não é? Então tá, vou contar uma historinha, de verdade. Meu netinho estava com 3 anos. Ele vinha aqui uma vez por semana, passa o dia comigo, né? Agora ele já voltou para a escolinha, antes ainda não. Então, eu dava aquele paninho Perfex umedecido, falava para ele, tira toda a sujeirinha, tira toda a sujeira da mesa aqui, ó. E às vezes tinha migalhinhas de pão, assim, e ele lá com 3 aninhos já ia puxando com o paninho, assim, né, do jeito dele, e falava, tá bom, vó? Tá bom, tá ótimo, ficou limpinho. Então, a gente já vai dando pequenas tarefas desde a criança pequenina. E eu vou voltar nisso depois, tá bom? Mas é assim. Então, são nessas pequenas tarefas, são nessas pequenas ações, são nessas pequenas atividades bem direcionadinhas que a gente vai, então, deixando bem madurinho aqui o nosso cérebro no córtex pré-frontal, certo? Agora, às vezes temos crianças que apresentam algum transtorno neurológico. Isso pode acontecer? Claro que sim, não é? Por exemplo, a criança que é muito agitada. É um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece com essa criança? Essa criança, a parte motora dela, aqui, cadê? A parte frontal, as funções executivas, a fala por aqui, não é? Agora a parte motora aqui. A parte motora maturou primeiro. Puxa vida, né? Maturou primeiro a parte motora e a parte aqui da fala, do córtex pré-frontal aqui, das funções executivas, a maturação acontece mais tardiamente. Por isso que a criança, ela age muito e é impulsiva, pensa pouco, né? Então, com essas crianças que apresentam esses transtornos neurológicos aí, é necessário ainda mais e melhor, nós propiciarmos um trabalho onde intensifique
um trabalho bem elaborado para que a maturação do córtex pré-frontal possa vir a acontecer. Se o meu córtex pré-frontal ainda não está bem maturado, eu sou impulsiva, eu sou desatenta, eu sou desastrada, eu não consigo ter uma rotina organizada, eu tenho uma rotina desorganizada, né? Então, a gente vai percebendo esses pontos assim, certo? Deixa eu voltar aqui pro meu papel, senão eu me perco todo. Eu vou falando, vou contando historinha, daqui a pouco eu começo a contar historinha, né? Vamos lá. Bom, tá dando para entender, mais ou menos, a importância das funções executivas, dessas habilidades que nós temos aqui na nossa cabeça? Então, gente, tá dando para entender? Joinha. Quero ver. Que povo quieto. Cri, 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 cri. Tudo quieto. Então, funções executivas, agora falando mais assim, chique. Funções executivas é um conceito neuropsicológico que se aplica ao processo cognitivo é inteligência, responsável pelo planejamento e execução das tarefas, das atividades. Então, assim, ter uma boa iniciação de tarefas, né? Ter uma boa memória de trabalho, ter boa atenção concentrada e sustentada, e ter uma inibição, um freio para os impulsos que vêm de repente, por exemplo. E nós conhecemos pessoas com todas essas características aqui mal maturadas, né? Conhecemos, não é? Você não conhece gente que fala mais do que deve? Tem gente que fala assim, ai, não devia ter falado o que eu falei. Então assim, ela não pensa, ela fala, ela age, ela é impulsiva, depois se arrepende. Matura o freio inibitório, menina. Então, nós devemos fazer com que essa maturação ela venha ocorrendo já desde os primeiros anos de vida, né? E aí é melhor ainda, porque essa maturação vai ocorrer da melhor maneira possível. Então, assim, é desde pequenininho mesmo. Meu avô tinha até um provérbio, um ditado que dizia, de pequeno que se torce, né? Sabe? Conhece esse ditado? Então, é de pequeno que a gente vai dando pequenas responsabilidades, nós vamos organizando a rotininha da criança, né? Olha, gente, nós somos seres inseridos no tempo. Então, nós vivemos em rotina. Ontem eu tirei foto do pôr do sol. Hoje eu tirei foto do pôr do sol. Todos os dias o sol nasce, fica pínora, né? E se põe. É assim? Mesmo dia chuvoso. Vai ficar dia e vai ficar noite. Então, nós somos seres que estamos inseridos no tempo? Sim. Então, gente, nós vamos ter rotina. Faz parte da nossa vida. Até da natureza. Até da natureza faz parte. Então, presta atenção. Ou nós temos uma rotina organizada, ou nós teremos uma rotina desestruturada, desorganizada, desorientada, com funções executivas bem atrapalhadas. Deu para entender? E quando o bebezinho ainda é pequenininho, quem que organiza essa rotina? Os adultos que estão responsáveis por ele, né, para essa criança. Então, somos nós que organizamos a rotina da criança, tá bom? Ela é bebezinha ainda, ela tá percebendo o mundo aqui fora com os seus órgãos dos sentidos. Ela ainda está aprendendo todas essas informações, ela não conhece nada ainda. Ela não sabe falar, não sabe andar, não tem controles dos esfíncteres. Então, assim, a criança, até os 6, 7 anos, ela está aprendendo e aprendendo, guardando aquelas informações dentro delas, através dos órgãos dos sentidos. Por isso que a gente fala que estímulo. É importante estimular todos os órgãos dos sentidos. A visão, a audição, o paladar, o tato, né? E aí, com 3 anos de idade, mais ou menos, a criancinha já está mais afetiva, né? Ela já se relaciona mais afetivamente falando, porém ainda os órgãos dos sentidos necessitam deste
aprimoramento e dessa estimulação. Bom, voltando aqui então. Tudo bem? Estão me acompanhando? Ai, meu Deus, esqueci minha água. Joinha, gente. Vocês estão jantando? Vocês estão dormindo? Cadê vocês? Cadê? Sei lá. Então, é de suma importância reforçar e praticar as habilidades de funções executivas com as crianças desde a infância até a adolescência, até a vida adulta. Aqui nos atendimentos, quantos jovens eu tenho conhecido que vêm aqui para atendê-los, não é? E eu olho assim, daí eu vou passando atividades e exercícios que ajudam a estimular essa maturação das funções executivas. Mas bem atentos a isso. Desde a primeira infância, sim. Porém, nós vamos ter atividades para adolescentes, para jovens e para adultos. Todas as etapas, todas essas fases da vida, é muito importante nós entendermos a importância, né, de estar trabalhando as funções executivas. Principalmente, eu elenco aqui, então, 3 habilidades das funções executivas que são muito importantes e que serão importantes trabalhá-las desde o bebezinho até o ancião, certo? Então, vamos lá conhecer quais são essas 3 habilidades muito importantes. Memória operacional, memória de trabalho. Controle inibitório, freio inibitório, já vou explicar, tá? E flexibilidade cognitiva. Então, assim, dentre as habilidades das funções executivas, nós temos uma série, nós temos bastante habilidades. Vamos elencar estas 3, vamos entender e trabalhar bem estas 3, estimular, maturar bem estas 3. Por quê? Porque essas 3 estando bem trabalhadas, as outras vêm junto, tá bom? Atenção vem junto, interesse, motivação vem junto, foco vem junto, e tá tudo interligado, tá bom? Então essas 3 habilidades, elas são muito importantes em qualquer etapa da vida. Presta atenção. Vocês estão me acompanhando? Só aprendendo, ai que bom, estou atenta. Ai que bom, então tá bom, então estão acordadas aí. Opa, já tem pouquinha gente, hein? Tem pouquinha gente. Ó, você quer uma sociedade melhor? Eu quero, sabe por quê? Vai ser bom para eu viver e vai ser bom para os meus netos e minhas filhas viverem. Então, eu sou meio nesse ponto, meio egoísta, assim. Eu quero uma sociedade melhor. Então, eu venho aqui conversar com vocês. Eu sei que eu conversando com vocês, vocês vão partilhar isso. E, sabe aquele trabalho de formiguinha? Eu acredito muito nisso, né? Não tem aquele ditado também que diz, de grão em grão, sabe? Então eu sou dessa linha aí, né? Eu faço a minha parte, você faz a sua e a gente vai deixando, então, a sociedade mais atenta, mais organizada, para a gente viver numa sociedade melhor. Entende isso? Não é verdade. Muito bem. Então, vamos lá. Então, essas 3 dimensões básicas dessas habilidades que nós acabamos de falar, elas são importantes em qualquer etapa da vida. Vamos pensar aqui um pouquinho agora, voltando, né? O ano passado, esse ano, um ano difícil, não é verdade? Um ano muito chocante para todos nós. Então, a gente sai um pouquinho do eixo, né? E aí, a ansiedade vem com tudo, né? E aí a gente vai ficando um pouco desestabilizado, a gente vai ficando um pouquinho desorganizado aqui, né? Muitos pensamentos reativos. Aí pode ser que a minha memória comece a falhar. Pode ser. Pode ser que eu receba uma notícia e não encontre saídas. Nenhuma saída. Então aquela notícia me impacta e eu fico estarrecida. Então assim, entende que em toda idade é importante a gente ter ferramentas para poder melhorar as nossas habilidades das funções executivas, independente do que possa ter acontecido.
Isso é importante. Vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre a memória de trabalho ou a memória operacional, né? É a capacidade de reter as informações na mente, e usá-las. Então, assim, sabe aquela adolescente, aquele jovem, aquela criança que aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece? Toda hora você repete a mesma coisa do mesmo jeito? Tá. Às vezes repetir a mesma coisa do mesmo jeito já não tá legal, né? Então é necessário, às vezes, a gente fazer essa repetição de maneiras diferentes, né? Então, lembra que nós falamos aqui de estimular todos os órgãos dos sentidos? Então, às vezes eu posso passar aquela informação de diferentes maneiras, né? Não, existem outras maneiras de eu trabalhar aquele assunto. E às vezes a gente fica numa maneira só, né? Então, isso é prejudicial, é ruim, né? Então, se a pessoa já está com lapsos de memória, se eu continuar falando do mesmo jeito, explicando do mesmo jeito, não vai me levar muito a lugar nenhum, vai me levar a ser um cansaço. Eu me canso e a outra pessoa se cansa e a gente não chega no objetivo, no desejado, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui da memória de trabalho. Lembrar-se de uma informação momentânea para usá-la em seguida, como para chegar ao shopping, dobre à direita, depois à esquerda, desça o morrinho, suba o morrinho, chega. Tem gente que pede explicação, agora tem GPS, né? Mas antigamente, mais um tempo atrás, a gente pedia explicação, a pessoa terminava de explicar, a outra pessoa já não sabia mais que lado que ela virava, né? Entendeu? Entendi. Então faz. Não sei. Ai, meu Deus, não sei mais. Esqueci, deu branco. Memória de trabalho. A memória de trabalho cansada aí já, né? Ou sem maturar, né? Outra coisa que a gente fazia muito antigamente, e hoje em dia nem tanto mais, é guardar número de telefone, né? Hoje em dia a gente não guarda no telefone. Vai lá na agenda do celular, põe o nome da pessoa, aparece ali, a gente já liga, nem, né? Mas antigamente isso era muito interessante, né? Eu mesma sabia muitos números de telefone. Eu sei os números do telefone. Por exemplo, quando eu namorava com meu marido, ele me ligava, eu ligava para ele. Daquele telefone ainda de discasse, ou então aquele de apertar os números, sabe? Fixo, telefone fixo. Eu sei o número até hoje. Então, eu gravei, guardei e tá aqui, né? É que não tem mais o telefone, mas eu sei o número. Tem gente que eu pergunto o número da casa. Tem gente que já esqueceu, não sabe? CEP, esquece. Então, assim, cuidado, né? Outra coisa, eu brinquei quase agora, mas isso aqui é uma coisa que o pessoal sempre fala pra mim, que esquece muito se colocou sal na comida ou não, né? Então, assim, tá ali executando a tarefa, fazendo atividade, mas a mente, ó, tá em outro lugar. E aí acaba esquecendo, sabe, se colocou, se não colocou, e fica assim, né, naquela dúvida. Depois vai comer comida salgada, joga fora. Ai, ai. Pode conectar a informação de um parágrafo com o outro. Tem gente que está leu o primeiro parágrafo, quando lê o segundo, já esqueceu o que leu no primeiro, então não faz a conexão, não tem a compreensão do que foi lido. Por quê? Porque perde, memória, ó, já era. E tem acontecido muito isso com jovenzinhos, viu? Eles vêm aqui e relatam isso. Nívia, eu começo a ler, quando eu passo para o parágrafo seguinte, eu não sei o que eu li ali em cima. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Em todas as idades pode acometer isto? Muito bem. Seguir instruções com várias etapas, sem lembretes, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai seguir uma receita, ela lê, começa a fazer, ela lê de novo, ela lê de novo. Ela já leu aquela receita 10 vezes. Ela já fez aquela receita 500 vezes e ainda está seguindo a receita ali na telinha do celular, fica lendo, né? Nas brincadeiras, lembrar-se das regras. Opa, tem gente falando aí. Nas brincadeiras, lembrar-se das regras pré-estabelecidas e de que papel está fazendo na brincadeira. Porque não adianta também você lembrar as regras da brincadeira e não saber do que você está brincando. Vocês acham engraçado isso? Isso é falta de concentração
ou de maturação. Então, a concentração, a atenção, ela é uma habilidade das funções executivas, certo? E ela aparece mais onde? Ela está junto mais com essa habilidade, que é a memória operacional. Por isso que eu disse que eu ia abordar essas 3 habilidades, porque as outras habilidades, elas vêm junto, né? Vem de carona. Então, essa falta de concentração já mostra. As minhas funções executivas estão... às vezes elas já foram maturadas, às vezes é um estresse pós-traumático, às vezes é uma ansiedade elevada que está bloqueando tudo isso. Porém, tem atividades que você vai poder executar, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso, onde você retoma, né, a qualidade dessas habilidades, certo? É muito importante isso, retomar a qualidade, né? Entendeu? Tá bom? É por aí mesmo. Sou memória de elefante. Você me conhece, né? Sabe por quê? Porque eu repito muito a mesma coisa. Então, assim, a gente aprende como? A gente aprende por emoção. Eu faço o que eu gosto. Tem emoção aí. A gente aprende por ritmo. E por sorte, eu tenho uma voz entonada, né? Então, eu gosto de quando eu tô lendo, por exemplo, pela primeira vez, eu leio. Eu marco com marca-texto colorido. Eu tenho marca-texto de várias cores, então eu vou marcando. Os mais importantes ficam aquele verdinho-limão, sabe? Aquele meio amarelo lá. O de relevância média eu pinto de verde. E o que eu li pela primeira vez e nunca tinha lido, eu pinto de roxinho. Tem esses marca-textos coloridos. E eu leio na frente do espelho, eu explico para mim mesma, eu falo. E então, de tanto falar, eu fico com essa memória boa, assim, lembrando tudo, né? Memória de elefante. Eu não sei se elefante tem memória boa, mas ele é grandão, né? Então deve ter. Então temos salvação. Tem sim. E você vai perceber que a salvação é mais simples do que a gente imagina. É muito tranquilo e simples. Agora, o que vai trazer esse efeito benéfico? A repetição. A repetição da atividade, do exercício, do que a gente vai conversar aqui, do a fazer, né? Bom, né? Por quê? Porque geralmente a gente fica repetindo aquilo que a gente não quer, repetindo, remoendo aqueles pensamentos, etc. e tal. Bom, vamos lá. Então, a memória de trabalho é a capacidade temporária de segurar e manipular informações mentais das tarefas realizadas no cotidiano. Então, tem gente que tem dificuldade com relação a isso, certo? Então, é muito importante. Vamos para o segundo ponto, né? Para a segunda habilidade ali que eu elenco como muito importante, principalmente para ser trabalhada na primeira infância, mães, atenção com relação a isso, profissionais, professoras, etc., profissionais que trabalham com educação, atenção com relação a isso, para vocês poderem orientarem bem essas famílias, essas mães, darem um feedback bom, né, que vai surtir efeito. Controle ou freio inibitório é a capacidade de dominar pensamentos e impulsos, de modo a resistir às tentações, distrações e hábitos, e fazer uma pausa e pensar antes de agir. Aí tem os transtornos, aí transtorno é outra coisa. Mesmo assim, transtornos nós vamos trabalhar também para que ele venha ter um ganho nisso, certo? Mas aí nós já sabemos, né, que quem tem transtornos, por exemplo, pode ter a maturação do campo motor mais rápido do que a maturação do córtex pré-frontal, né? Onde vou processar o pensamento e organizar o meu pensar para agir. Então, aqui é meio lento e aqui é rápido demais. Vai agir sem pensar, vai cair, vai quebrar, vai não sei o que, vai lá, barará. E aquela criança agitada, que pensa pouco, entre aspas, né? Planeja pouco e age muito impulsivamente. E aí
adultos desesperados com tudo isso, cansados, começam a xingar e a repreender e a repreender e a xingar. E a criança, então, sem compreender direito o que está acontecendo com ela, que ela ainda está em aquisição, né? A autoestima cai demais. E aí surge, então, mais um ponto para nós trabalharmos. Porque quem tem autoestima baixa, né, é um X na questão. Então, para que eu venha aprender, para que eu queira melhorar, para que eu queira, para que nasça a motivação aqui dentro de mim, é necessário eu ter uma autoestima boa, né? E se num dia eu levo 9 xingos e um elogio, tem alguma coisa atrapalhada nessa história. Nívia, mas ele é impossível. Como é que eu vou elogiar? Elogia nem que sejam os filhos. Elogie. E as repreensões, realize-as de maneira eficiente. Tratando-se de educação, nós adultos, nós devemos muito ser eficazes e eficientes. Como assim? Eficaz e eficiência. Fazer o que deve ser feito, bem feito. Vou repetir. Eficaz e eficiente. Fazer o que deve ser feito, bem feito. Se a sua intervenção, o seu jeito de abordar está trazendo um resultado indesejável, é hora de parar, trocar informações com alguém e ter atitudes diferenciadas. Por quê? Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo do mesmo jeito, eu vou obter os mesmos resultados. Isso é óbvio, né? Ah, Nívia, para com isso. Ninguém ensinou a gente a fazer diferente. Nós vamos fazer uma série de lives, então, ó, presta atenção. Uma vai ligar a outra, hein? Começando hoje, e vamos ter uma sequência aí, hein? Conto contigo. Vamos melhorar esse mundo, hein? A sociedade está necessitando disso. Presta atenção. Você tem uma parcela aí de colaboração. Pense nisso, né? Presta atenção. Então, vamos lá, freio inibitório. Então, freio inibitório é isso, né? Pensar antes de agir, tá? Você conhece criança que é bastante impulsiva? Acredito que sim. Você conhece jovem que é bastante impulsivo, irritadíssimo, né? Você conhece adulto que é bastante impulsivo, né? Sim, deve ali, né? Então, vamos lá, exemplos do controle inibitório, do freio inibitório. Vamos lá. Controlar as ações de modo a conseguir ignorar as distrações e focar a atenção no que está sendo solicitado. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Tem muita mãe reclamando aí que o filho está ficando muito no celular, né? Então, vamos fazer uma live só sobre isso, tá bom? Vamos fazer uma live só sobre isso. Mas isso aqui que a gente está conversando agora é muito importante, né? Então, olha lá. Focar no que é importante. E, às vezes, não tenho motivação, aquilo ali tá sem graça demais, e daí perdi a atenção e quero fazer outra coisa. Aí eu saio correndo pela sala e quero sair para beber água, para ir ao banheiro, sei lá o quê, e não quero ficar ali. Não dá, né? Outro ponto importante do freio inibitório. Poder resistir à vontade de ficar conversando o tempo todo, principalmente dentro da sala de aula. Você conhece crianças, talvez sejam muito auditivas também, o estilo predominantemente auditivo, né? O professor pode lançar mão de algumas técnicas para facilitar isso em sala de aula. Em sala de aula, o professor vai ter alunos mais visuais, mais auditivos, mais sinestésicos, não é? E o professor, sabendo disso, ele vai lidar com essa situação proativamente, de maneira eficiente, certo? O professor, se ele for multissensorial e se ele compreender
os estilos de aprendizagem, como se dá as representações mentais, ele vai lançar mão de diferentes maneiras de ensinar. Isso é importante. Então, digamos que na primeira parte da aula ele esteja lá falando, 10 minutos de aula, explicando. Aí ele fala, agora vou dar um intervalinho de 5 minutos para vocês trocarem ideias entre si. E aí, desculpa, as crianças, por exemplo, que são mais auditivas, que necessitam verbalizar aquilo que estão ouvindo, elas vão ter este tempo, então, para conversar. E vai conversar com o que é mais visual, com o que é mais sinestésico, os auditivos. E vai, então, transcorrer a aula de maneira boa, né? Eficiente. Visto que, se o professor não dá esse intervalinho para eles discutirem, trocarem ideias, para eles conversarem, o auditivo vai ficar falando a mesma coisa que o professor está falando. O professor explica e ele continua falando. E vai atrapalhar o visual que quer prestar atenção, né? Então, lançando mão de algumas técnicazinhas assim, ajuda. E o sinestésico, né? O sinestésico em sala de aula. Então, lançar mão do lúdico, né? É muito importante. Esse é um recurso importante que deve ser usado. Então, isso tudo vai ajudando na maturação, vai ajudando a gente manter o foco, a atenção, etc e tal. Mas a gente vai entrar nessa área ainda das atividades que devem ser realizadas, tá bom? Vamos ver. Outro exemplo de controle inibitório, de freio inibitório. Conseguir frear a língua, dizer algo gentil ao invés de falar uma grosseria. E você conhece adulto que falta o freio na língua, né? Então vai falando, depois se arrepende. Ai, não devia ter falado o que eu falei. Já era, já foi. Então pense antes, né? Use as suas funções executivas aí para não se arrepender depois, né? E aprender a controlar e regular as emoções. As emoções nascem no sistema límbico. Quando eu uso aqui o córtex pré-frontal, eu dou nome para aquilo que eu estou sentindo. Dei nome para o que estou sentindo? Parabéns. A emoção já não toma mais conta de mim. Quem toma conta de mim agora é o córtex pré-frontal. Eu já dei nome e aquela emoção, então, já virou um sentimento. Agora eu a comando. Isso se eu tiver uma função executiva bem legalzinha, né? Conseguir parar e pensar antes de agir de forma impulsiva e sem medir as consequências. Tá vendo a importância disso? Freio inibitório é importantíssimo, importantíssimo. Meu netinho estava com 8 meses, começou a ficar em pezinho aqui na minha casa. Lá na sala tem uma rack baixinha, porta-retrato, vasinho pequenininho, tem umas coisinhas lá. Aí uma amiga minha, até psicóloga, uma vez ela falou assim pra mim, Nívia, olha, seu netinho tá ficando em pé. Você vai ter que tirar tudo isso aí da rack. Fiquei quieta. Falei, que tirar nada? Quer ver? Fui lá naquelas lojas de baratinhas ali, comprei um porta-retrato azul de plástico, coloquei a foto de um cachorro, quem me conhece sabe dessa história, vivo contando. E coloquei lá na rack lá. E aí ele ficava em pezinho, ia ali, ia mexendo, e falava assim pra ele, ó, aqui pode, esse é seu, a foto do cachorro. Esse é da avó, deixa aí. E olha, se você hoje chegar aqui na minha casa, for lá na sala e olhar, na rack tá lá os porta-retratos, a florzinha, o vasinho. Nunca mexeu, deixou lá. Mexeu no dele, o dele já play. Virou pra cá, virou pra lá, põe pra cá, guarda na gaveta, tira da gaveta. Porém, ele compreendeu. Então assim, a gente vai estimulando, a gente vai passando de maneira mais eficiente a informação, né? Nada de tacar tapa na mão, mandar parar, isso tudo aí é esquisito demais, não é? Aí a autoestima cai e depois você vai trabalhar com as crianças, que jeito? Então, existem maneiras e maneiras de se fazer algo. A minha maneira, eu falo, uma educação mais eficiente, né? Onde os dois lados ficam contentes. Certo? Nossa, tem tanta mensagem chegando. O que é isso, gente? Depois eu converso. Eu falei que eu ia estar aqui, né? Esse horário aqui é com vocês. Certo? E a terceira, então, a terceira habilidade aqui que eu elenco como muito importante, que daí com ela também vem
atenção, vem motivação, vem tudo junto, né? É a flexibilidade cognitiva, sabe? A capacidade de alternar engrenagens e ajustar as novas necessidades, novas prioridades ou outras perspectivas daquela história. Então, às vezes a gente organiza, né? A gente até pensa e organiza a nossa rotina de amanhã, certo? Porém, né, a gente é humano, às vezes pode sair alguma coisa do combinado, acontecer algo imprevisto, acontecer algo que foge da nossa ação. Nunca tive nada do lugar em casa e nunca tive. Muito bem, é isso mesmo, Jaqueline. Você estava praticando uma educação eficiente já, tá vendo? É isso aí, né? Aí a criança, ela entende. Bom, então assim, a gente até planeja tudo, nananã, porém imprevistos podem acontecer. E aí? E aí a pessoa ela vai se reorganizar rapidamente e sem sofrer muito com aquilo, né? Então tem coisas que dependem de mim, tem coisas que independem de mim. Por quê? Porque eu sou humana, é assim mesmo. Não tem como a gente, né, dar conta de tudo do jeito que a gente quer e do jeito que a gente programa. Alguns exemplos de flexibilidade cognitiva, então. Permitir que sejam aplicadas regras diferentes em diferentes contextos. Ah, isso aí não vai bagunçar? Bom, bagunçar iria se inexistisse um motivo. Se existir um motivo, esse motivo for conversado, aí tudo bem, deu para entender? Agimos de forma flexível às convenções sociais. Deixar de magoar os sentimentos de alguém e dizer, por exemplo, que que desenho feio. Para com isso, né? Pergunta, o que você fez aqui? Melhor do que você deduzir não ser aquilo também, né? As crianças podem ser ensinadas a usarem vozes, né, interiores para pensar primeiro e depois agir, né? Ser capaz de ser persistente, mas ao mesmo tempo promover essa flexibilidade. Imprevistos acontecem, oportunidades novas aparecem. A pessoa aparece uma oportunidade excelente para você. Você fala, não quero. Isso não estava no meu script, não estava no meu roteiro de hoje, de quinta-feira. E aí você perde a oportunidade, né? Por falta do quê? Por falta da flexibilidade cognitiva, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho medo. Às vezes não é tão medo, não. Às vezes é um pouco de inflexibilidade. Por exemplo, se falta um ingrediente na receita, a pessoa joga tudo fora, porque ela não olhou antes, começou a fazer a receita. Não tinha um ingrediente, ela joga tudo fora. Crie. Bom, eu como agora. Como agora, né? Ultimamente. Ultimamente eu faço bolo sem açúcar, então eu só coloco a banana já adoça. Pode faltar açúcar que tô nem aí, né? Brincadeira. Mas é assim, o bolo fica docinho, mas é só banana, né? Então vamos lá. Uma flexibilidade cognitiva, ela contribui para a resolução de conflitos. Quanto mais flexível for, mais fácil eu vou agir e vou sair daquela situação conflituosa. Lembrando novamente que tem coisas que dependem de mim, eu vou lá, resolvo e faço. Tem coisas que independem de mim, depende do outro, depende de uma situação externa. Aí, flexibilidade cognitiva, né? Vai viver bem, tá, gente? Por exemplo, resolução de problemas aritméticos e uso de regras gramaticais. Então, às vezes, o professor, quantas crianças, agora eu não atendo muita criança mais, né? Fala a verdade. Tendo jovens e muitos adultos, né? Mas assim, quantas vezes eu atendendo criança, antigamente, assim, a criança fazia um algoritmo, uma continha, né? Fazia uma continha. Aí eu falava assim, como que você fez isso? Eu fiz como a professora fala.
Como que a professora fala? Ele não sabia falar, ele só sabia fazer. Daí eu falava assim, tá bom, esse jeito você já fez. Agora, tem outro jeito de resolver essa situação, problema? Você acredita que a criança ficava no quadrado, trancada, fechada? Ela, e olha, deixava materiais concretos, deixava ali. Ela nem queria pensar nisso, ela não via outra possibilidade. Era só aquele jeito que a professora ensinou, mecanizado, porque ela não sabia nem verbalizar como era. Então ela fazia mecanizado, sem compreender o processo e sem abertura para um novo jeito de resolver aquela situação. Isso aí é flexibilidade cognitiva? Jamais. Não é. Não é. Então, assim, como que uma criança pequena ainda tem dificuldade com flexibilidade cognitiva? Que tipo de adulto vai ser que... Nossa, então assim, às vezes a dificuldade de aprendizagem, que poderia ser passageira, ela vai se intensificando. Por quê? Porque as funções executivas estão a desejar, né? Então, é impossível, vai ficar cada vez mais impossível, é esquecida, mente, como é que fala? O pessoal fala aqui, mente fraca, sei lá o quê, vai ficar cada vez mais. Inflexível, vai ficar cada vez mais. Por quê? Porque não encontra outros caminhos, ninguém fala sobre isso, ninguém ajuda e, nossa, e é xingamento em cima de xingamento. Então, aí na questão que aguente. Então, assim, se tem uma dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade de aprendizagem ela vai ser o quê? Intensificada. Autoestima baixa e funções executivas a desejar. Dá para entender isso, gente? Compreenderam a importância disso? Bom, vocês já estão ficando cansados comigo, né? Vem cá, vamos ali, vamos ver aqui, onde que eu tô. Eu falo, nem sei onde eu tô, mas eu tô falando. Vamos lá. Enquanto as necessidades, elas necessitam ir praticando, então é ação, tá vendo? E refletindo sobre as suas experiências. O que é refletir sobre as suas experiências? É parar um pouquinho, pensar e conversar e falar com você mesmo, com alguém, como que você chegou naquilo. Isso é reflexão. Reflexão não é só pensar, é pensar e falar, verbalizar. Porque monitorando as suas ações, né, elas vão considerando os possíveis próximos passos e avaliando a eficácia de suas decisões. Então, assim, é refletir o que está fazendo, monitorar as suas ações, por que eu fiz isso, para que eu fiz isso, né? E avaliar os próximos passos. Tudo bem? É bem por aí, certo? Então, gente, olha só. Apesar de nós não nascermos com as funções executivas maturadas, bem trabalhadas, né? A gente nasce sem essas habilidades de funções executivas maturadas. Nós nascemos, olha que bonito isso, nós nascemos com o potencial inato para desenvolvê-las, certo? Agora, é necessário um ambiente que estimule, adultos que estejam ali do meu lado, né? Então, reforçar e praticar as habilidades de funções executivas com crianças desde a infância até a adolescência é muito importante, certo? É muito importante. E eu diria até na vida adulta, ainda mais depois de passar por momentos tão difíceis, de ansiedades tão elevadas, de estresse tão elevado, né? Então, assim, é importante até para o adulto resgatar essas habilidades de funções executivas através de atividades simples e diferenciadas, sim, mas muito simples. Bom, alguma pergunta desta primeira parte? Agora, na segunda parte, eu vou vir falar com vocês sobre as atividades que podem ser realizadas para que haja a maturação das funções executivas ou a retomada, né, viva dessas funções executivas. E aí nós vamos ter atividades para criancinhas até 8 meses, até 16 meses, até 36 meses, de 3 a 5 anos, de 5 a 7 anos e até
para a terceira idade. Então, agora, na segunda parte, eu vou vir aqui conversar com vocês sobre que atividades são essas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que a gente pode incorporar na nossa rotina de maneira tranquila, simples e prazerosa. Ai, o melhor de tudo, é prazeroso, é gostoso demais, tá bom? Então, amanhã a gente continua o nosso bate-papo, sabendo então que amanhã a gente vai tratar e falar sobre as atividades referentes a cada idade. Então lembre-se, valeu a pena? Gostou, né, do assunto? Tá gostando? Tá gostando? Deixa um joinha. Ah, se estiver gostando, dá um like lá depois. Eu vou deixar salva, eu espero. Vamos ver se salvar, né? Porque o meu celular tá muito carregado. Meu marido já falou, tá com o celular. Não, tá bom. Eu vou deixar salvo. Vamos torcer para deixar salvo. Gostou? Partilhe, partilhe. É interessante os pais saberem disso, os professores retomarem isso, relembrarem isso. Às vezes a gente sofre porque a gente faz a mesma coisa do mesmo jeito, todo dia, do mesmo jeito, mesma coisa. Né? Então aqui, agora, a partir de amanhã, vai vir um leque, um rol de atividades que você vai poder usar, lançar mão para todas as idades. Olha, eu já estudei, eu já preparei, já está aqui, vou passar para vocês. Utilizem, usem, sem moderação. Só vai trazer benefícios para você e para os seus, tá bom? Então, olha, hoje tinha pouquinha gente. Vê se você comunica isso para alguém que possa se beneficiar disso. É ser humano? Vai se beneficiar. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos comunicar que tem isso daqui. Às 8 horas. Amanhã, tá bom? Que amanhã eu atendo até às 19h30. Aí termino de atender, tomo um lanchinho e venho conversar com vocês as atividades que são importantes. Tá bom? Com relação às funções executivas. Mas ficou claro essa parte? Qualquer dúvida também escreve ali embaixo, a gente conversa melhor. Vou colocar também uma caixinha lá nos stories, tá bom, meninas? Muito bom estar aqui com vocês. Vou aguardar, que bom. Vocês são queridas do coração. Muito bem. Espero que tenha sido útil. 9 horas. 1 hora já estava. Eu pensei que fosse falar meia hora só e falei uma. Ai, meu Deus do céu. Não. Sério. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Pensar fora da caixinha. A cada dia mais difícil para a nossa geração. Verdade. Ainda mais passando por uma situação tão sui generis, assim como todos nós passamos, né? Mas essas atividades, elas são legais, vão ajudar a gente, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada aí pela força, tá? Pelo apoio de vocês também. Abraço. Até amanhã. Aguardo vocês aqui. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, deixa lá embaixo perguntinha, tá bom? Tchau. Onde que para aqui, né?